Muito bem, pessoal. Começando aqui a segunda parte do nosso vídeo sobre plexo braquial. Basicamente o que a gente vai ensinar hoje a vocês é como fazer mobilização neural para poder se restabelecer daqueles casos onde você está com dor no pulso, muitas vezes até já tendo começado a desenvolver síndrome do túnel do carpo, dor de cabeça, dor nos ombros, tudo por causa de compressão no plexo braquial. Então, o que é mobilização neural? Por conta dessas compressões no plexo braquial, nós vamos ter uma reação neural aonde ela vai, de uma certa maneira, sofrer uma imobilização. E justamente as dores que a pessoa, que o paciente vai sentir no pulso, ombros, pescoço, essas dores que eu citei, essas dores vão ser justamente um reflexo dessa imobilização do tecido neural em algum ponto. E a mobilização, como o próprio nome já sugere, a mobilização neural, ela tem justamente a função de devolver essa mobilidade e, como consequência, o alívio e, na maioria dos casos, o desaparecimento completo dessas dores. Então vamos ver. Você vai se posicionar de pé, completamente ereto, e de preferência você vai fazer isso de frente para um espelho, porque na execução do movimento você precisa ter certeza de que você não vai estar inclinando o tronco e nem levantando nenhum dos ombros. Então, a primeira coisa que você vai fazer: levanta um dos braços, não é os dois, é um dos braços, vai ser um braço de cada vez, a mais ou menos 45 graus em relação ao corpo. Feito isso, posiciona a palma da mão para cima e inclina a cabeça na direção contrária ao do braço. Você vai ter o cuidado de não levantar aqui esse ombro durante a execução do movimento. E para isso, é como eu disse, é ideal que você esteja de frente para um espelho. Aí, feito isso, o que é que você vai fazer? Você vai estender aqui a articulação do pulso, fazendo isso aqui, ó. Tá certo? Só o pulso. Enquanto você fizer esse movimento, lembre do que eu disse: manter o ombro de tal maneira que ele não levante e inclinar a cabeça na direção contrária ao braço. Para a pessoa que tem, por exemplo, uma síndrome do túnel do carpo, ela vai sentir o pulso. E o interessante é que quando a pessoa começa a fazer isso aqui, é quase que imediato o alívio. E qual é o protocolo que a gente vai usar para isso aqui? No caso de uma pessoa que já tem síndrome do túnel do carpo, ou então que a dor ela é no pescoço, dor de cabeça, é a pessoa fazer o quê? Esse movimento aqui, 3 vezes ao dia, 20 movimentos com cada braço. Então, repetindo, 3 vezes ao dia, 20 movimentos com cada braço. Ah, mas eu tenho uma síndrome do túnel do carpo apenas no braço direito, precisa fazer no esquerdo também. É interessante, porque a mobilização neural ela vai beneficiar os ramos direito e esquerdo do plexo braquial. O próximo exercício específico agora para túnel do carpo é o que a gente conhece como côté Rinieri 1-2, estendendo o pulso à frente e jogando a palma da mão para frente. Esse movimento, ao contrário do outro, nós vamos fazer apenas 10 repetições. 10 repetições com cada braço. Tendo cuidado também de observar o seguinte: durante a execução, não levantar o ombro do braço que está sendo mobilizado. E para terminar, o terceiro exercício,
todo mundo na prática do Aikido a forma clássica do Kote Rinne-ryundo. Joga a palma da mão para frente, vem com a outra mão por cima para abarcá-la, estende, levando na direção da axila e abrindo. Também 10 vezes. Então, pessoal, como vocês podem ver, esse tipo de mobilização neural é algo que você mesmo pode fazer em casa, vai lhe livrar de uma série de problemas, de limitações, mas muito importante entender o seguinte: isso não é apenas o único tipo de mobilização neural que nós podemos fazer. Nós estamos mostrando aqui para vocês o básico, o suficiente para você se livrar de uma série de dores e limitações que você possa ter. Isso também envolve a forma como você dorme durante a noite, como você usa o travesseiro, tem uma série de fatores. Mas basicamente eu quis fazer um vídeo mais simples, de um acompanhamento mais fácil e prático. Essa foi a segunda parte do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, podem ficar à vontade para perguntar, darem sugestões de futuros vídeos. Nós vamos ficar muito felizes com o retorno de vocês. Um grande abraço a todos. Eu espero que vocês estejam com saúde no decorrer dessa quarentena, desse recolhimento. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo, tá bom? E que Deus abençoe a todos e cada um de nós.